Programação. A gente retoma nosso contato com o senador Ângelo Coronel. Esperamos que agora sim o áudio esteja tudo ok, tudo nos conformes. Coronel, mais uma vez repetir a situação da fala do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que chamou Brasília de Ilha da Fantasia, a repercussão que isso causou entre ontem e hoje no cenário da política nacional. Olha, Vitor, meus caros telespectadores, na vida nós temos alguns momentos que muitas vezes a gente fala algo, não é nem por maldade, sai, flui. Eu não conversei com o Rui Costa de ontem para cá, após esse pronunciamento dele, para saber, na verdade, o que é que ele queria transmitir com isso. Agora, evidentemente, a minha opinião, eu acho Brasília uma capital maravilhosa, uma cidade que foi projetada para ser o centro das decisões do nosso país, e eu não vejo Brasília como nenhuma ilha da fantasia, muito pelo contrário. Porque se Brasília for uma ilha da fantasia, estão lá todos os atores de todos os partidos políticos. E eu, como membro do PSD, não me sinto nenhuma fantasia. Me sinto numa terra acolhedora, que ao longo desses 4 anos que eu tomei posse como senador, fui acolhido e bem acolhido. Fiz boas amizades com os moradores e com os que nasceram já em Brasília, que Brasília é uma capital nova. Então, não conversei, repito, com o Rui para saber o que é que ele queria falar com isso. Ou se ele se dirigiu especificamente a alguém e no Aragá o português atrapalhou e generalizou. Mas Brasília, para mim, é uma capital que merece todo o respeito, que merece todas as ações, tanto do governo federal, porque é uma cidade que acolhe todas as pessoas do norte ao sul do país. Brasília ainda tem poucos habitantes que são nascidos em Brasília. A grande maioria são imigrantes, são pessoas que criaram comércio, bancos, e o Congresso Nacional, Tribunal de Justiça, o próprio Executivo, que a grande maioria vem de fora, vem de outras fronteiras. Então, Brasília merece que a gente conserve, porque é um exemplo de capital para o mundo. Eu viajo vários países do mundo e as pessoas que vêm ao Brasil, que conhecem Brasília, elogiam a sua arquitetura e elogiam também o seu povo acolhedor. Estamos conversando com o senador Ângelo Coronel, ao vivo na rádio, na TV e no YouTube. Senador, o posicionamento também do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também repercutiu, né, chamando Rui Costa de idiota. Inclusive, o presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Menezes, repudiou essa fala, né? Apesar de uma declaração, de um momento, não dá para ter uma resposta desse tipo, né? Chamar uma outra pessoa, um colega, um político, de qualquer pessoa, né, de qualquer profissão, com esse termo, ainda mais sendo figuras públicas, né, que estão ali a serviço do povo. Como é que essa repercussão também, como é que essa fala, né, repercutiu em Brasília? Olha, Lorena, o governador também, Ibanez, foi infeliz na colocação das palavras, porque nós que somos baianos, conhecemos Rui Costa, a sua história, ele não é nenhum idiota. Pelo contrário, uma pessoa que foi testada pelas urnas, aprovado, testado à frente do governo da Bahia, um dos maiores índices de aprovação do Brasil em relação aos outros governadores. Então, quem é idiota não gere tão bem um estado como a Bahia. Então, também o governador de Brasília, talvez no afã ou talvez na raiva momentânea, e também para agradar o seu povo de Brasília, partiu para esse ataque, mas houve também a infelicidade por parte do governador Ibanez Rocha. Senador, mas por que, na sua visão, Rui Costa tem sido tão fritado, que é o termo que a gente utiliza inclusive na política, como tem sido fritado nesses últimos 6 meses? É início de mandato, só são 6 meses de governo Lula, e eu nunca vi um ministro da Casa Civil apanhar tanto, seja da imprensa nacional, seja do Congresso, seja dos próprios ministros, inclusive, que conversam com jornalistas, e a gente acaba também fazendo essa interface. Por que vamos colocar assim, essa surra pública na imagem do ex-governador Rui Costa? Na verdade, Vitor, Lorena, meus caros telespectadores, o que está acontecendo é que tem grupos em Brasília, inclusive fazendo parte do próprio governo Lula, que vê em Rui
uma figura que pode ascender a nível nacional, pode vir a ser um presidente da República, até o próprio sucessor do Lula daqui a 3 anos e 4 meses. Então as pessoas começam a criticá-lo, a fritá-lo para desgastar a sua imagem. Mas esperamos que essa tempestade em cima do Rui cesse e que essas pessoas, esses grupos que querem o seu espaço e o critica talvez por inveja, porque não conseguiram chegar onde Rui chegou, que essas pessoas caiam na realidade e encarem Rui Costa como um player que pode realmente ser um sucessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O problema aí chama-se ciúme. Esse é o problema. E no caso do presidente Lula, senador, a gente está vendo aí uma situação complicada em relação ao Congresso, né? Algumas medidas do próprio governo federal que não foram adiante. A gente viu na última semana aquele embate, né, com o Arthur Lira. Tivemos também uma fala do presidente Lula que repercutiu muito negativamente, principalmente com os países da América do Sul. Essas falas relacionadas ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Como é que está a situação do presidente também no Congresso, no Senado? Como é que o senador, que é aliado, né, do partido, do governo federal, como é que isso tem repercutido também? Primeira resposta, questão da vinda do presidente da Venezuela. Também foi um momento de infelicidade do presidente querer elogiar o Maduro, que é um ditador. A Venezuela sofre muito sob a sua condução governamental, já sofria na época do Hugo Chávez. É uma continuidade de uma ditadura que não comporta mais nos tempos de hoje. E Lula, talvez, pela amizade pessoal que eu acho que eles têm, fez essa defesa. Mas, como eu disse, todos nós somos seres humanos e cometemos alguns deslizes. Então, ao defender Maduro, eu acho que Lula carregou demais na tinta de defender uma figura que eu acho que é indefensável. E quem trata um país sob a ditadura, sob a mão de ferro, as pessoas passando fome e necessidade, não merece ser aplaudido por nenhum governante, nenhum cidadão desse planeta. Quanto à questão da situação do presidente Lula com o Congresso, é porque, na verdade, o Lula foi presidente já há um tempo atrás e mudou muito a correlação, aliás, não é nem correlação, a relação de Congresso com o Executivo e com o Judiciário. Hoje nós vivemos no país não um parlamentarismo propriamente dito, mas nós vivemos no Brasil hoje onde o Congresso Nacional conquistou espaço e que não quer perder. E como o Lula foi presidente no passado e o Congresso não tinha esse mesmo espaço que tem hoje, há um certo choque entre a equipe do governo Lula e nós que fazemos parte do Congresso Nacional. Mas a partir do momento que for ajustando, eu acredito e torço que ajuste, e cumpra-se o que está na lei, porque se nós temos emendas para alocar para os municípios da Bahia ou do Brasil, independente da chancela do Executivo, foi uma conquista, que antigamente você teria que ir com a cuia de queijo na mão, batendo na porta dos ministérios para arranjar um recurso para consertar um hospital, calçar uma rua, essas coisas. E hoje não. Os parlamentares, tanto os deputados federais como os senadores, têm as suas verbas próprias obrigatórias. São as chamadas emendas impositivas. É evidente que ninguém quer, já que isso é lei, lei é para ser cumprida. Então, eu não quero, por exemplo, que nenhum presidente, seja o atual ou o futuro, venha interferir nessa situação, dessa conquista que o Congresso teve, de ter essa autonomia para fazer ações sociais, educativas, nos municípios onde o parlamentar acha que deva fazer, já que ele conhece o município de perto, que ali foi votado, conhece as necessidades. E muitas vezes, um ministro está sentado na esplanada dos ministérios, ou o próprio presidente, mas não sabe a real necessidade das cidades interioranas Brasil afora. Então, são essas conquistas que o Congresso teve no passado que está dando esse choque com o governo atual. Esperamos que o governo reflita e encare que é uma conquista e não queira interferir nem ir de encontro a essa conquista, porque se interferir, o que é que vai acontecer? Não vai ter a maioria no Congresso Nacional, como não está tendo. Mas nós torcemos, eu mesmo torço, para que o Brasil entre nos trilhos, que o Brasil realmente
venha a recuperar a sua imagem, tanto interna como externa, e para isso precisa que a equipe do presidente Lula, eu não culpo nem o presidente, que muitas vezes são seus ministros, que encarem a realidade e veja que a conquista do Congresso Nacional ela jamais será exterminada e voltar ao que era no passado. Porque conquista é conquista. Ninguém tampouco dá para poder arquivar a conquista para voltar ao status quo de antigamente. Nós estamos conversando aqui no nosso Boa Tarde Bahia com o senador Ângelo Coronel, do PSD. Senador, sobre aqui a disputa estadual, sobre o governo estadual, o governador Jerônimo Rodrigues também passou por um estique-puxa nas últimas semanas com a Assembleia Legislativa da Bahia. Primeiro, a demora da arrumação dos espaços dos partidos e dos indicados. Segundo, também uma disputa aí da bancada federal que queria abocanhar parte das indicações que seriam feitas pelos deputados estaduais. Terceiro, há também uma reclamação de que o governador tem demorado para sentar e resolver o assunto porque anda viajando demais, anda visitando demais o interior da Bahia, anda em eventos que ele poderia dar uma segurada na agenda, arrumar a casa e depois retomar essa agenda pública. De fato, é essa visão que o senador tem desse início de governo Jerônimo, e como é que está essa discussão de espaço com o PSD? Olha bem, eu sou até tranquilo para falar sobre esse tema, Vitor e Lorena, porque eu tenho um filho, que é o Ângelo Coronel Filho, que é deputado estadual, que é da base do governo. Ele tem me dito que a conversa com o Jerônimo sempre foi franca e aberta, que Jerônimo responde a ligação e que Jerônimo tem atendido às expectativas dos municípios que ele representa, e quando leva para Jerônimo encaminha para as secretarias competentes. Então, talvez haja um exagero por parte de alguns que talvez não estejam tendo esse espaço, essa abertura total com Jerônimo. No caso, aqui, vamos chamar assim, do Grupo Coronel, tanto Diego em Brasília como Ângelo Filho aqui na Bahia, nós não estamos tendo nenhum problema com o governo Jerônimo. Agora, as pessoas têm que entender, Vitor, Lorena, Jerônimo foi um candidato eleito de uma sucessão de um governador bem avaliado. Então, não é fácil você levar 6 meses para impor o seu ritmo, principalmente ele que fazia parte da equipe de Rui Costa. Então, muitas vezes, as pessoas que estão reclamando querem que o Jerônimo imprima uma mudança, mas é complicado você colocar uma mudança de onde você veio há 8 anos trabalhando. Não é fácil. Mas o Jerônimo, nessas viagens, eu acho que ele quer, na verdade, conhecer a Bahia de ponta a ponta, que ele não teve a oportunidade de conhecer na campanha. É impossível você conseguir atingir 417 municípios em 3, 4 meses de campanha. Eu acho que ele está querendo, primeiro, se tornar conhecido, ver de perto, a cores e ao vivo, quais são as demandas dessas cidades da Bahia, desses municípios da Bahia, para que, a partir daí, ele trace, depois desse primeiro ano, vamos chamar assim, o primeiro ano do introito, do primeiro ano dele conhecer, e que ele venha a implementar a sua marca. E nós torcemos para que a marca que ele venha a implementar seja uma marca igual ou melhor do que o que foi feito pelos governos, no caso dos 8 anos de Rui e dos 8 anos de Wagner. Mas Jerônimo tem uma vantagem, ele é focado, dá atenção, que é importante, é extrovertido, não é um cara trancado. É por isso que nós temos que ter mais um pouco de paciência, porque eu acredito que Jerônimo vai fazer um grande trabalho pela Bahia, não tenho dúvida disso, porque ele tem vontade de acertar, ele precisa acertar e ele vai acertar. Porque quando a pessoa assume um cargo, jamais passou pela sua cabeça, ele tem a obrigação dobrada de acertar, porque Deus lhe deu esse cargo, juntamente com o povo, ele não pode frustrar nem o povo, nem tampouco o nosso divino Espírito Santo. Senador, a gente já está no finalzinho aqui da entrevista, mas de forma rápida. Já, Lorena, por que tão pouco? Então vamos ficar mais um pouquinho. A gente vai para o intervalo e continua com o senador, mas antes, senador, antes do intervalo... É tão difícil falar para uma dupla de jornalistas do nível de vocês que eu me sinto confortável, como se eu estivesse aqui, no Senado Federal, batendo um papo com colegas
ou até em alguma audiência, mas continue. Que bom que o senhor está à vontade para ver se a gente tira alguma coisa em relação à campanha do ano que vem da Prefeitura, né? Para quem vai disputar com o Bruno Reis, que já tem aí a confirmação da reeleição dele, pelo menos por enquanto. Será que o PT vai desistir de manter ali um candidato próprio, quem sabe juntar todo mundo, fazer um mutirão, um mutirão para tentar conquistar a Prefeitura? Olha bem, é uma situação um pouco, até, vamos chamar assim, de cedo. É evidente que nas eleições de 4 anos atrás teve aquele fracionamento dentro do grupo, onde houve aí 3, 4 candidaturas, que foi uma estratégia que realmente não surtiu efeito, ela não foi benéfica, foi negativa. Esperamos que agora saia somente um candidato da base para disputar as eleições com Bruno Reis, que é um bom prefeito, bem avaliado, herdou também uma cidade bem administrada, então não é fácil fazer um enfrentamento a uma candidatura de reeleição de Bruno Reis. Mas também nós temos aí candidaturas que podem chegar lá. Nós temos o vice-governador Geraldinho, que tem trabalhado muito para tentar colocar o seu nome ao máximo à disposição do povo setoripolitano. E nós temos aí também um fator surpresa. Não podemos dizer que nada é impossível, mas nós poderemos ter também aí o ex-governador e atual ministro Rui Costa como um candidato a prefeito de Salvador, concorrendo com Bruno Reis. E quem sabe se não pode ter uma chapa Rui Costa com Geraldo, lá na frente o Rui Costa renuncia, se for candidato a presidente, Geraldo assume. Então tudo isso são fatos que podem ocorrer. Então ninguém pode achar que já está vitorioso por antecipação, que isso não existe. Senador, então você já desistiu da pré-candidatura de Eleusa, né? Porque na última vez que o senador esteve aqui, colocou o nome dela no páreo. Não, Eleusa é presidenta do PSD Mulher, tem feito o trabalho dela nos bastidores, o nome dela sempre fica à disposição. Se na hora H ninguém quiser achar que não ganha, que não tem coragem para disputar, tenha certeza que o nome de Eleusa estará lá apta e filiada e com o título de Salvador para disputar as eleições de prefeita, no caso. Mas, como eu disse, nada é impositivo. O nome existe à disposição. Senador, então fica com a gente aí conectado. A gente vai só para um rápido intervalo, já voltamos. Uma história. Nosso Boa Tarde Bahia aqui na tela da Band, no som da Rádio Band News FM. Mas antes da gente encerrar aqui na tela da TV, porque a gente vai continuar o nosso bate-papo com o senador Ângelo Coronel também um pouquinho na Rádio Band News, a gente tem outra novidade. A gente teve aí a Corrida Bahia Sem Fome. Victor foi. Eu fui.
Correu? 3 quilômetros. Opa, muito bom, viu? Já é o começo. Deu o isso primeiro aí. passo. E olha, 26 toneladas de alimentos foram arrecadadas durante a Corrida Bahia Sem Fome, realizada ontem no Centro Administrativo da Bahia pelo governo do estado. Segundo a gestão estadual, cerca de 2.000 pessoas participaram da corrida, que teve as modalidades masculina, feminina, pessoas com deficiência, em provas de 3, 5 ou 10 quilômetros. Os 5 primeiros colocados ganharam R$100, os prêmios variaram aí entre R$100 e R$500. Desde o início do programa, o Bahia Sem Fome já arrecadou 650 toneladas de alimento. Cadê você ali, Victor? O governador Jerônimo Rodrigues fugiu da corrida. Não correu da corrida. Ele foi para Caetanos, na verdade ele tinha uma agenda no interior, porque ele ia emendar com a Bahia Farm Show, mas o vice-governador Geraldo Júnior esteve lá o tempo inteiro, né? Todo esportista, correu também com sua tropa, fez os 3 quilômetros, eu acompanhei ali, olhando também para fazer minhas análises políticas, que não é só o esporte, ali tem um cunho social e o cunho também da movimentação. Os secretariados estavam lá, os secretários, eu achei pouco deputado, inclusive acho que os deputados correram da raia, não quiseram mostrar desenvoltura na E você ali na largada não apareceu? Não, aí foi depois, ali foi o povo que era profissional, era expert, entendeu? Então deixei o povo ir na frente, eu vou no futuro, em breve. Ouvindo meu forró, o pessoal disse, não, você ouve o quê? Eu tô ouvindo forró. Já então no clima, né? Eu vou no clima. Maravilha. Eu vou seguindo. A gente vai encerrando o Boa Tarde Bahia na tela da TV. Seguimos na Rádio Band News FM no YouTube, encerrando com imagens da Avenida Garibaldi, né? Do monumento, ali no retorno, né? Para quem vai seguindo ali. Isso, para quem vai seguindo para Garibaldi, Vale do Canela. E amanhã a gente volta. Tchau a todos. A gente continua o nosso Boa Tarde Bahia aqui no som da Rádio Band News FM. Ângelo Coronel tá aí com a gente na nossa janelinha do ao vivo. Daqui a pouquinho a gente vai conversar também com Geraldo Magalhães, mas se eu falar assim ninguém sabe quem é, mas se eu disser GG Magalhães todo mundo sabe quem é, que é o diretor de turismo da prefeitura, tá aqui com a gente. Mas, Coronel, antes de mais nada, tem 2 assuntos que têm repercutido bastante no Congresso. Primeiro, a PL das fake news, que o senador teceu duras críticas ao texto que foi apresentado pelo relator Orlando Silva, deputado Orlando Silva, o senhor que inclusive foi presidente da comissão da CPI das fake news no Congresso. E mais do que isso também, tem outro assunto que está tirando os cabelos dos prefeitos, que é a desoneração da folha do INSS. Eu queria que o senador pudesse falar rapidamente sobre esses 2 temas importantes. Olha, Vitor e Lorena, meus caros ouvintes da nossa Band FM agora, não é isso, Vitor? Band News. Band News. Na verdade, esse projeto das fake news, que eu fui o relator, que nós aprovamos no Senado, e agora está na Câmara, e vai voltar para o Senado novamente para a minha relatoria, já que o Senado vai ser a cada terminativa. O que é que ocorre? O Orlando desfigurou, criou para atender vários grupos, muitos artigos e capítulos que não tem nada a ver com o combate à fake news. Por exemplo, o que é que direitos autorais tem a ver com fake news? 0. O que é que remuneração de conteúdo tem a ver com combate às fake news? 0. Não é que eu seja contra aqui quem lavra uma matéria, um documentário e que vá para a rede, que ele não receba o direito autoral. Sou favorável. Tanto é que eu tenho um projeto paralelo só regendo sobre direitos autorais. Tem outro projeto só falando sobre remuneração de conteúdo. Então, a partir do momento que você começa a encher, meu amigo, quem muito abraça, pouco aperta. Nós conseguimos votar esse projeto no Senado com 44 votos só. Já foi apertado. Na Câmara vai ser mais ainda, que lá são 500 e poucos deputados. Então não adianta, eu já falei com o Orlando várias vezes, ele tem que focar nos artigos, nos capítulos que são pertinentes a combate às fake news, que são câncer mundial, que vem deteriorando famílias mundo afora. Isso não é um problema somente Brasil, é problema de mundo. Nós temos que controlar as empresas de mensageria, que são o WhatsApp e o Telegram, que aí é onde sai o pepino, a grande massa de notícias falsas sobre o combate, sobre a fake news.
É num grupo de WhatsApp, Vitor, que a pessoa lhe deprecia, lhe calunia e você não sabe a origem. Se você não sabe a origem, você não tem como processar essa pessoa. Então, no projeto que eu relatei, eu coloquei tudo isso para que a gente pudesse controlar essa disseminação do ódio, essa disseminação da mentira, essa disseminação das calúnias, porque se não for isso, é brincar e combater fake news. Então, eu espero que aprove na Câmara, vai vir para o Senado. O que tiver de exagero lá, tenho certeza que eu vou cortar, que volta para as minhas mãos, para que a gente realmente tenha uma lei que não venha a combater 100%, que é quase impossível, mas que venha pelo menos coibir ao máximo essa prática, principalmente de pessoas mau caráter, que o cara que é corajoso, a mulher corajosa, não precisa ficar no anonimato para criticar o seu alvo. Quem critica o seu alvo no anonimato é porque tem medo de aparecer. Ele tem medo de sofrer um processo caso ele esteja ali falando uma mentira. Então nós não podemos permitir no Brasil que pessoas usem de uma ferramenta tão boa, tão benéfica, que são as redes sociais, as empresas de mensagem, para usar essas ferramentas para depreciar os seus alvos e ficar impune. Isso aí, Coronel, vai ser literalmente paladino para combater esses excessos praticados hoje nas redes sociais, e nós vamos vencer essa luta. Outra coisa, desoneração de folha. Essa emenda é de minha autoria, deveremos votar no dia 13, já que essa semana no Congresso as sessões serão semipresenciais e é um assunto muito polêmico. Eu vou deixar para apresentar o meu voto, o meu relatório no dia 13, que eu fiz um relatório prévio, mas o senador Wagner pediu vistas, a pedido do governo. Eu vou reapresentá-lo no dia 13 e espero que seja aprovado na comissão, porque a comissão que a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, é terminativa, ou seja, aprovando na comissão, vai direto para a Câmara e se a Câmara modificar, volta de novo para a minha mão, que eu sou o relator. O que é que ocorre com isso aí? Hoje, Vitor e Lorena, meus caros ouvintes, as prefeituras do Brasil pagam 20% da Previdência em cima da sua folha de pagamento. 20%. Então, uma prefeitura que tem R$1 milhão de folha, ele paga 200 mil de Previdência. Ou seja, o prefeito finge que paga, porque não tem como pagar. E o governo finge que arrecada, porque não entra o dinheiro em caixa. E fica esse negócio, vai e vem, lá e loi, nada resolvido nesse país. Apresentei uma emenda reduzindo de 20% para 8% o INSS das prefeituras do Brasil. Isso aí, Vitor, Lorena, vai atingir em torno de 3 mil prefeituras, prefeituras que têm até 142 mil habitantes. Só na Bahia são 362. 362 prefeituras da Bahia serão beneficiadas com essa emenda Ângelo Coronel. Que o nome é emenda Ângelo Coronel, já apelidaram lá, é da desoneração. Com isso, vou desafogar os cofres das prefeituras, que eles possam gastar o dinheiro em mais ações de saúde e mais ações de saneamento, do que simplesmente mandar para a Previdência, que muitas vezes não manda, e repito, o governo finge que recebe e o prefeito finge que paga, e não vai para lugar nenhum. Então, há uma pressão do governo federal para que essa emenda minha não seja nem apresentada, mas eu apresentei e vai a voto, entendeu? Independente de eu ser da base do governo ou não, eu tenho as minhas convicções, eu sou municipalista, eu defendo o município, porque tudo acontece, Vitor e Lorena e meus caros ouvintes, nos municípios. Nada acontece fora das fronteiras dos municípios brasileiros. É lá que quando você toma um coice de um cavalo, é a prefeitura que se vira para lhe dar assistência. Quando você cai numa moto, é a prefeitura, junto com os vereadores, que pegam uma ambulância para te levar para um hospital em outro local, caso a cidade não tenha. Então, tudo acontece nos municípios. Então, se você não protege, não fortalece os municípios, você quebra o pacto federativo. O que eu estou fazendo com isso é fortalecendo os municípios e botando aquela velha e famosa frase: menos Brasília e mais Brasil. A minha é menos capital e mais interior. E com isso a gente vai fazer justiça com mais de 3 mil municípios brasileiros, e na Bahia 362 prefeituras serão beneficiadas na veia. E todos felizes, satisfeitos com a emenda Ângelo Coronel, que reduz de 20% para 8% a contribuição da Previdência.
Senador, a gente agradece mais uma vez a participação aqui no Boa Tarde Bahia. Senador Ângelo Coronel conversou com a gente nesta segunda. Então, bom trabalho aí, senador. Até a próxima. Ok, Lorena, muito obrigado e parabéns. A você, Vitor, com saudade. Você nunca mais foi a Brasília fazer aquela brilhante cobertura, abandonou as nossas fronteiras do Centro-Oeste. Em breve. Assim, eu gosto de aguardo. Eu não sou igual ao Rui, não, que acho que Brasília é da fantasia. Pelo contrário, eu gosto muito de Brasília. Em breve estarei lá, tomando nosso cafezinho lá no seu gabinete. Um abraço, Augusto. Um abraço a Augusto, nosso diretor, esse diretor eterno da Band e a todos os seus colaboradores. Perfeito. A gente conversou aí com o senador Ângelo Coronel aqui com a gente. Nosso